Boa noite, pessoal. Obrigado por terem vindo. Esse é um tema que, para mim, acho que bastante é sensível e bastante importante, né? Porque faz parte do nosso dia a dia, fez parte como no nosso dia a dia como estudantes e ainda faz parte. Para quem não tem familiaridade, pessoal, esse é o ICD. O ICD foi criado em 2014 por mim e pela minha sócia, que está aí, a Carolina Veloso. Acho que a maioria de vocês conhece. E esse é o Instituto, é o ICD, Instituto de Criatividade e Desenvolvimento. Ele recebeu em 2020 um selo de É uma qualidade. discussão com pessoas. Recebeu um selo de qualidade da ONU pela aplicação da música, o que foi muito bacana para nós. Não foi a aplicação da música em musicoterapia somente, mas é um tratamento, nós somos contactados por Nova York pela maneira como a gente aplica a música com o ser humano, né? Então, um selo de qualidade da ONU. O ICD está aberto para estágios. Se a pessoa, se o estudante ou o musicoterapeuta, ele é de Porto Alegre ou Grande Porto Alegre, ele pode fazer mais espaçado o estágio. O estágio tem de 80 a 90 horas, dependendo da necessidade acadêmica do estudante. E quem é de fora pode fazer o estágio, como é o caso aqui do Rafael, que já está inscrito. Só tem que agendar com antecedência. O estágio intensivo, primeira semana filmagem clínica, segunda semana função de coterapia, terceira semana função de terapia. Então esse é o ICD. Tudo começou, esse tópico na minha vida foi inesperado. E talvez seja inesperado o conteúdo para muitos de vocês. Eu espero seduzi-los e seduzi-las, porque o tema eu acho que é bem nevrálgico, ele é bem sensível e vale tanto para a prática de vocês, como amanhã vocês estão dando aula, estão recebendo estagiários. E eu não pensava que eu iria encontrar essa problemática, não fui para a Temple imaginando isso. Mas o programa da Temple, que foi bolado pelo Bruxa, ele tem 3 etapas de defesa. Não sei se para vocês é familiar isso, né? Porque geralmente no doutorado tu faz uma qualificação, que se chama, onde tu defende o projeto da tua pesquisa. Se tu passa, tu vai depois para a tua pesquisa e defende a tua tese. Nos Estados Unidos até é dissertação de doutorado. Na Temple se pensou, o que eu acho assim, é puxado, mas eu achei muito interessante. Tu faz 3 defesas. A primeira defesa, tu defende 5 projetos. Eles querem que tu exercite todo um ângulo de escuta. Então tem que ser um projeto quant, ou misto, um projeto quali, um projeto teórico, um projeto da tua clínica e assim por diante. Tu defende esses 5 projetos. Uma vez que tu seja aprovado por uma banca, tu vai então para a escrita do que virá a ser o teu projeto de pesquisa para a tese, né? Então, meu período na Temple foi de 2009 a 2015. Eu recebi uma bolsa. Em troca da bolsa, eu fui professor, assistente, chamado TA, Teacher Assistant, e também supervisor. Estava lá eu já bem vinculado com uma turma, e a maioria americanos, quando porta fechada e eu não. E ninguém. E as pessoas já em estágio, e eu à disposição, e não vinha expressão. Imergi vocês de propósito nesse silêncio. Não vinha expressão. Pessoal, a porta está fechada. Aqui é uma dinâmica de supervisão, uma dinâmica onde se espera que emerjam dúvidas, inseguranças, questões, né? Até que me deixaram entender o seguinte: professor, se a gente falar muito de erro aqui, a gente teme
que num futuro a gente possa precisar de uma carta de recomendação para um trabalho ou para uma academia e a gente não consiga. Eu ouvi isso e assim, fui muito impactado por isso. Talvez outro supervisor escutasse e não fosse. Eu fui. Eu fui e o segundo pensamento que me veio, o primeiro foi, se a gente não pode errar no nosso estágio, pessoal, e isso eu espero que sensibilize cada um de vocês, se a gente não pode errar no nosso estágio, e se a gente entra para sessão 1 do João na vida da Mariane, que eu estou vendo aqui, na vida do Rodrigo, e o Rodrigo, pá, eu só posso acertar. Eu acho que, no mínimo, cria uma baita ansiedade, uma baita pressão, e, sobretudo, algo que não é humano, que não vai ser humano. Porque a gente vai fazer desde a nossa história. Quem acompanha o meu canal vai me ver dizendo: não entendam o que eu ouvi a primeira vez sobre Nordhoff Robbins, que a galera escuta. Olha só, uma das primeiras informações que eu tive de Nordhoff Robbins. A galera escuta, todo mundo tem ouvido absoluto, eles já saem musicando, harmonizando. É uma baita de uma mentira. É uma baita de uma mentira. E o pior, fomenta algo assim. Eles são super-heróis, né? Quase habilidades como músico-terapeutas que não são nem humanas, quase, né? Então entra um grupo para tu atender, tu já tem o ouvido absoluto, tu já sabe onde cada um está no mundo tonal, tu já... Mas o que é isso? Então não é verdade. Então tudo que eu faço na musicoterapia, na terapia, é sempre humano. E esse tema, e por isso eu também quis deixar registrado aqui no meu canal, porque esse tema é um tema que tem que estar gravado. Para qualquer momento que alguém tiver dúvida, que alguém pensar, e se eu errar, tem essa gravação aqui. Então fui impactado por essa mensagem. Se no percurso acadêmico tu não pode expressar teu erro, não sei para que serve supervisão, né? 2. Deixa eu olhar para os nossos congressos e olhem comigo aí, pensem em vocês. Então tá. Vamos olhar, se vocês vierem para o estágio no ICD, e quem já fez estágio, Rossana, Bastos, por exemplo, a gente fala muito do que não dá certo. Muito do que não dá certo. Porque quando dá certo, a gente vibra, a gente se arrepia, a gente se cumprimenta, a gente registra. Mas até todos nós sabemos, isso é a verdade, que todos nós sabemos que até chegar naquele ponto do insight, do toque na Music Child, numa expansão de self, leva um tempo, leva um percurso, e isso é saúde. Isso é saúde, e a gente espera que o nosso paciente no início esteja minimamente resistente. Vale para estou falando qualquer demanda, qualquer população. Ou tu não acredita que música tem potência e que terapia tem potência. Entende? Então, o idoso com quem tu vai trabalhar não vai mostrar a sua essência. O caminho vai estar reto e fluente para tu acessá-lo. Mesma coisa com nossos pacientes em neurodesenvolvimento, vão ativar a resistência. A Carol, em psicoterapia vocal, vai ativar a resistência e pouco a pouco isso vai flexibilizando. Então a gente trabalha, galerinha, com ensaio e erro. Ensaio e erro, está embutido. Está embutido. Como é que não se pode falar em erro? Eu já participei de uma infinidade de congressos. Não ouço a galera falar em erro. Mas eu não podia ser algo aleatório, né? Ouvi isso numa dinâmica de supervisão acadêmica, sério, e pensei nos congressos que eu já participei, tanto Brasil como Estados Unidos, como Uruguai, como Argentina, como
Todo mundo mostra o brilhantismo. Todo mundo mostra o brilhantismo. Mas eu tenho que investigar. Então eu sistematizei uma pesquisa bem séria, quali-quanti. Pesquisa quantitativa mista, né? E que dei espaço, vocês vão entender, é bem interessante isso. Eu fiz um questionário chamado Survey, e eu abri espaço, por exemplo, e vou explicar para vocês, erros que tu percebes, eu chamei até de reflexão 1, não de possível erro 1. Eu fiz tudo com delicadeza para não acionar no respondente resistência. Então, quero refletir contigo, reflexão 1. Possíveis erros, depois vocês vão ver as categorias. No uso de instrumento. Mas eu dava opções, que é para ser mais fácil se tu tá com resistência, mas se tu não encontrasse alguma das alternativas que eu te dei, eu deixei um retângulo livre para tu escrever. Então ficou muito interessante porque eu pude colocar em estatística, ao mesmo tempo eu pude receber depoimentos quali. Quando a gente trabalha academicamente, eu faço questão de trazer, eu tenho que trazer eticamente essa informação para vocês. Quando a gente vai propor uma pesquisa acadêmica envolvendo seres humanos, a gente tem que submeter para qualquer universidade o nosso projeto para o comitê de ética. E isso dá frio na barriga, porque às vezes demora, às vezes o comitê de ética devolve para ti, tem que ajustar tais coisas, tu tem que provar se não vai ter risco ou que tipo de risco vai ter. É bem interessante, uma experiência legal. Se chama IRB, Institutional Review Board. Então essa banca analisa e aprovaram, e aí é bem legal, aprovaram no dia 10 de janeiro de 2012 sob o protocolo de número 20280. Isso é muito formal. Apresentei no Congresso Mundial de Musicoterapia na Áustria em 2014 e publiquei também em 2014. Talvez vocês pensem, e quem for assistir a gravação ali depois, pô, mas o André está falando, expondo e gravando no YouTube uma pesquisa que foi feita em 2014. Nesse meio tempo, recentemente, eu dei uma investigada. Será que mudou muita coisa? Não. E olhem aí para os lados, como não mudou, né? Nas formações de vocês, geralmente o professor mostra os acertos. E nos congressos também. Continua assim. Não detectei ninguém na minha pesquisa recente. Mas eu sei que tem houve uma estudante que, baseada no meu artigo nos Estados Unidos, também escreveu um trabalho acadêmico. E uma argentina uma argentina, acho que de Buenos Aires, também escreveu, e o Gabriel Federico me pediu o artigo, traduziu para o espanhol e está em um dos livros dele. Então eu fiquei contente que já teve um impacto, né? E teve um impacto no Congresso Mundial também. Mas vocês notam que... Converso muito com a minha equipe. E tá aí, galera, tá aí. Então agora é um tempo, como tudo, né? Como tudo que o ser humano mexe, leva um tempo para amadurecer, leva um tempo para introjetar, leva um tempo para tanto professores que amanhã vão escrever uma carta de recomendação para o futuro profissional, mas o profissional errou muito. Sim, mas ele estava na academia, que bom que ele errou e ele pôde expressar. Hoje ele é um profissional, espero, mais maduro, posso fazer uma carta de recomendação. Então a gente tem que abrir essas frentes também, mas estou mostrando, leva tempo. Origem da pergunta. Pela minha prática, pela minha vivência, o medo de cometer erros. Que repercussão tem isso? Tá, galerinha, fui para a literatura. Também aqui, eticamente e cientificamente, eu mostro para vocês as databases que eu usei. Tá aqui, tá registrado. Quem quiser printar, printa.
Fora do campo da musicoterapia, terapia ocupacional, eu detectei que publicou sobre o erro. Enfermagem também. E eu extraí desse artigo: erros quanto à medicação são parte da realidade clínica do trabalho dos enfermeiros. Porém, não é fácil discutir o erro. Ok, ok. Ninguém disse que é. Ótimo. Medicina. Médico é tem bastante material. Discutir um erro médico é no mínimo desafiador. O erro pode causar sérias consequências na autoestima, confiança e reputação do clínico. Um artigo que eu detectei, me interessei em saber qual é a dinâmica que algumas equipes fazem quando alguém da equipe comete um possível erro. Num dos artigos, a dinâmica daquele grupo, a equipe toda de médicos entra numa sala e bombardeia esse médico que perdeu o paciente sobre possibilidades de outros caminhos, sejam eles cirúrgicos, sejam eles medicamentosos. O paciente daquele médico morreu. Teria outro caminho? Teria sido um erro dele? É uma pressão grande, né? Mas me parece assim que o ganho é imenso. Erros na prática da medicina apresentam um dilema para o médico. Queremos dar luz ao nosso erro, fazendo que com ele aprendamos, porém evitamos de nos expor ao escrutínio de colegas por medo de constrangimento e perda de reputação. Ao mesmo tempo tem isso. Ao mesmo tempo tem isso. Olhem isso, olha que dinâmica complicada e complexa. Mais uma da nossa área. Perda da reputação. Mas então, quando é que essa equipe melhora, né? E quanto a nós, musicoterapeutas, a gente reconhece? Não. Literatura da musicoterapia, não detectei um único estudo. Um único estudo. Eu coloco aqui, né? Ups! Já é um erro em si a gente não estar divulgando os nossos erros. Então, vocês notem, depois eu vou falar ali na frente, mas de cara, como é que funciona a transferência dos nossos estudantes? Carol e André são perfeitos. Nem vou citar outros professores. Carol e André são perfeitos. Só dá certo lá no ICD. Isso é uma baita de uma mentira. E eu faço questão de expor isso. Quem tiver curiosidade, assista a live 16, onde eu falo de Condition Child, onde eu afirmo que no meu consultório, logo no de vocês, há processos, não são poucos, que estagnam. A gente está essa semana, a gente teve, não vou mencionar dia, né? Com alguns desafios. A gente está com alguns desafios e bem sérios. Onde, por mais que vocês nos vejam apaixonado pelo poder da música, extremamente zuckerkandliano, quem ouve música ouve uma ação de forças. Mas quem ouve música não é submetido à magia. Dá para entender isso? Quem está submetido a um processo de musicoterapia, ele está submetido à relação terapêutica e à dinâmica também envolvendo a musicalidade da música e a potência da música. Mas se toda uma sistêmica, por isso que eu ampliei na live 16, então não é condition child, é systemic condition. Se todos os arredores não contribuírem, a gente tem potência da música, relação terapêutica segura, não ajudando transformação. Isso aqui é bem importante, pessoal. Tá, então eu achei que era importante eu trazer para a comunidade. Se não há ninguém que escreveu sobre o erro, e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, se não há ninguém que escreveu sobre o erro, eu tenho que falar sobre isso, mostrar de onde vem esse tópico,
dar o corpo mais científico e acadêmico possível, como eu fiz, e eu faço questão de estabelecer uma definição. Mariane vai ler a definição, vai ouvir agora. Bah, mas o André está trazendo uma verdade sobre o erro? Não, não. Eu deixo muito claro no artigo isso. Não é a minha pretensão, jamais. Mas eu queria que a Mariane tivesse um chão. Então eu quero que a Mariane, quando me lê, o André definiu o erro dessa maneira. Gostaria de acrescentar, bem-vinda, bem-vinda. Mas sem nada, a Mariane, o Rodrigo, a Carol ficam no ar. Então, para fins da pesquisa, eu entrevistei, depois eu mostro, mas eu entrevistei por questionário, eu enviei num modelo de amostragem, de coleta de amostra, chamada Snowball Sampling. Eu contactei as associações, colegas que eu conhecia, e a partir deles os formulários foram rodando. No final, eu recebi 70 respostas. Meu trabalho foi entender como é que o musicoterapeuta clínico brasileiro lidou e lida com o erro. Vocês vão ver que resultados. Então deixa eu definir para vocês. Eu defini a partir das categorias que eu queria perguntar para os clínicos. Então a definição veio da elaboração do questionário. Um erro cometido por... O que é um erro, então? Vamos lá. Depois, assim, é legal tendo um tempo no final. Ver se vocês concordam, ver se vocês acrescentariam. Já tem uma colega musicoterapeuta argentina, essa que eu falei, que acrescentou algo muito rico. Um erro cometido por um musicoterapeuta terapeuticamente envolvido em um processo clínico com um cliente e ou um grupo. Em um ou em mais de uma das 6 categorias e tipos de erros identificados na seguinte tabela. Vou rapidinho aqui, que tem bastante coisa, mas eu faço questão. Pensei em não ler para você. Não, tem que ler. Quero ver como é que bate em vocês. Categoria de erro 1. Quanto à musicalidade clínica. Olha que bacana isso pensar. E é bacana a gente que está dando aula, a gente que bola um programa, como vai ser a formação músico-centrada, a gente tem que dar conta disso. E mais, está muito aberto para... professor, no meu estágio eu não estou sabendo lidar com violão. Tenho cometido bastante erro, eu não me preparei para a sessão seguinte, enfim. Então, o que eu considerei erro na musicalidade clínica? Habilidades do instrumento harmônico, errar acordes, harmonias e ritmos. Habilidades no uso da voz, afinar, não oferecer suficiente apoio. Categoria de erro 2, relação terapêutica, intervenção verbal ou musical inapropriada com o cliente. Perda da distância terapeuta-paciente. Fui super criterioso, pessoal. Depois a gente pode retomar isso. Assumir conteúdos do paciente como pessoal. Ficar ofendido. Ele me mordeu, ele me bateu, ele está agressivo comigo. Será que ele está agressivo contigo ou ele está desorganizado? Então, tudo isso é tema de supervisão pessoal. Ter problemas para engajar-se terapeuticamente com alguns clientes. Esse cliente eu acordei de manhã hoje, esse cliente é muito difícil, eu venho para a terapia, eu venho como musicoterapeuta, mas muito, muito resistente. Intervenção inapropriada com familiares de cliente. E aí eu quero englobar várias coisas. Como é que tu está te vestindo? Como é que tu está te dirigindo para a mãe, para o pai ou para o teu paciente adulto? Categoria 3, objetivos clínicos. Implementar uma intervenção que não corresponda às necessidades de um cliente ou de um grupo. Escolha de música não adequada ao cliente, grupo, ou uso não adequado de um método. Então isso é comum quando de repente o supervisor pode notar que o aluno chegou para atender o grupo, talvez com conteúdo de fora para dentro, com atividades, sem prestar atenção em qual era a demanda desse grupo hoje. E aí não deu certo. Por que não deu certo? Né? Que escuta não houve. 8.
Implementação de uma atividade que o cliente ou grupo não é capaz de realizar, super comum. Atividades não adequadas à idade e ou funcionamento do cliente. Aqui no nosso dia a dia, a gente trabalha muito com estagiário, que é com uma criança, por exemplo, que ainda não tem um nível de pensamento minimamente abstrato. O terapeuta intervém desde que o paciente entra. Como é que tu tá? Tu tá bem? Que passeio tu fez hoje? A criança não tem capacidade de processar uma pergunta. E tu lançaste 5. Então não é que a criança não queira engajar contigo, ela quer. Ela só não entende a maneira como tu está propondo o engajamento. 9. Inabilidade de escutar as necessidades do cliente. Exato, eu chego com a minha cabeça pronta para as atividades, ou eu chego, vamos voltar a unir com a relação terapêutica ali. Esse paciente eu não gosto dele, eu não gosto dele. Então eu já não estou aberto para escuta, eu vou meter uma atividade, eu já vou fechar ali, porque eu me protejo. Não é ajudar o paciente, mas eu me protejo. Categoria de erro 4. Interação verbal com cliente ou familiares. Não saber como explicar o trabalho para o cliente ou familiar. Também comum, gente. Ainda mais quando a gente é imaturo. Não saber como explicar objetivos para o cliente e ou familiares. Aqui no 10, por exemplo, é muito comum que a gente queira ser muito eruditão, muito intelectual, muito... Porque a estatística, a operação é inova. E o pai e a mãe não sabem do que tu está falando, tu te afastou, tu os afastou. Né? André, Hum. ou às vezes muito professoral. Exato, exato, exato. E nesses gestos a gente distancia a família, quando o nosso objetivo é aproximar. Então e não vai aqui algo assim, não é fácil tudo isso. Não é fácil tudo isso. Por isso que eu fiz questão de ler para vocês. Cada uma dessas competências, eu não diria que são fáceis, mas elas têm que ser praticadas. Elas têm que ser praticadas em musicoterapia. E por isso que me impactou quando eu ouvi: professora, é difícil a gente falar do erro porque a gente pode se complicar no futuro, mas galera do céu, tem um monte de trabalho para fazer. E o primeiro trabalho é flexibilizar essa resistência dessa conexão de temos que ser performáticos como estudantes, temos que ser performáticos como o terapeuta que agora vai dar o primeiro feedback para a família, a gente tem que ser performático e tem que... E não é isso. Não é uma atividade humana, é uma modalidade terapêutica que só pode ser humana. Né? 11. Não saber como explicar objetivos para o cliente e ou familiares, caso necessite. Né? 12. Não saber como oferecer suficiente apoio para os clientes e ou familiares. Isso é bem constante, viu, pessoal? E vale para qualquer um de nós mesmo. Eu tenho 34 anos de experiência. Volta e meia eu faço uma autorreflexão. Será que eu deveria ter falado tal coisa? Será que eu deveria? Ou eu falo agora ou eu espero um pouquinho? Qual é o... Estão notando que é ensaio e erro? Eu não tenho. Eu não, jamais escreveria um livro para vocês. Quando o paciente te morder, 10 minutos, 12 minutos depois da sessão, tu tens que escrever um texto desse formato para a mãe do paciente. Não é assim, né? A gente não, de novo, vamos sair da robótica. Mas a gente tem que refletir sobre isso. Falo agora, falo depois, o que eu falo, como eu falo. Marco uma reunião, ou pode ser por WhatsApp. 13. Não sabendo como propor algo para os clientes. Também comum, né? Também comum a gente... Que vai desde a gente usar uma intensidade vocal muito forte, ou uma intensidade harmônica muito forte, ou muita nota... E entra nesse âmbito. Categoria 5, falta de organização do material clínico. Olha só, documentação. Vocês vão ver as respostas. É muito bacana um trabalho desse, galera, porque a gente esmiuça. Então, assim, tu pode bater o olho, mas todo mundo faz uma anotação. Não, não faz, não. E aí, como é que tu monitora? Não monitora. Como é que tu dá feedback? Como é que tu pensa em evolução ou não? Falta de organização do material clínico, não ter uma metodologia de monitoramento do progresso dos clientes. Não tem que ser a nossa maneira no ICD de monitorar, mas qual é a maneira da Mariane Masson monitorar.
Ela tem que ser capaz de eu visitar o consultório dela, perguntar sobre o menino que eu assisti. Esse menino está há quanto tempo contigo? Ele está mais ou menos há uns 5 anos, tal. E como é que é o progresso dele? Ela tem que saber monitorar, ela tem que ter monitorado isso. Não ter uma maneira organizada de armazenar os filmes e ou relatórios clínicos. Também muita gente respondeu que não está bagunçado o meu material. Categoria de erro 6, ética. Não garantir suficiente segurança ao cliente e grupo. Aí tu pensa assim, por exemplo, quando eu fui fazer um dos trabalhos, era o meu trabalho clínico. E veio uma questão assim, muitas vezes os formatos pedidos eram muito baseados numa proposta do Bruxa, porque toda a Tempo foi bolada pelo Bruxa, o que é muito legal, né? E aí eu pensei, mas risco, qual é exatamente o risco, né, num setting de musicoterapia e tal? E me lembro da Cheryl dizer, sempre tem, sempre tem. Então eu falo para vocês, né? Rodrigo, Carol, Mariane, Rafael, olhem porque vocês fazem, olhem desde a entrada do paciente de vocês na clínica de vocês, a pegar o elevador ou a entrar num portão, quais os riscos que há para ele e para a família dele. Então eu notei, por exemplo, só para dar um exemplo com criança, né? A bateria no nosso consultório, ela é cheia de ferros. E esses dias eu virei para um dos meus coterapeutas, que é o Cris, ou o Rodrigo, para um deles eu falei, no âmbito, eu já estava sensibilizado em falar para você sobre o erro, por exemplo, geralmente sou eu que estou engajando o paciente que levo para a bateria. Deixa eu olhar bem sério para vocês, assim. Não posso deixar o menino ou a menina caírem. Muitas vezes o caminhar deles é trêmulo, não há um equilíbrio, tudo comigo. Eu vou organizar o meu corpo no caminho de um lugar até os tambores, até a bateria, vai ser um. Eu vou segurar bem firme na mão dele e ele não vai cair. Óbvio, você já deve ter tido essa experiência, que às vezes o corpo, as pernas se entrelaçam. Ô galera, tu não pode entregar uma criança sangrando pra mãe. Olha, bateu no tambor, caiu, tropeçou no chimpô, bateu com a cabeça no tambor. Não, não. É um erro. É um erro. Então tu tem que garantir a segurança do teu paciente. Uma vez eu estava brincando com um menino, botei no colo as brincadeiras que eu faço, eu já experiente. A minha mão escorregou, galera. Minha mão escorregou acho que da perna dele e subiu. Eu arranquei o dente do menino. Bah, arranquei o dente do menino. O menino, o dente era claro que já era um dente de leite, estava mole. O menino chorou. Como eu extraí o dente do menino, sangrou. Então era eu e o meu coterapeuta ele chorando, com papel higiênico. E depois fui entregar para o pai, né? Um pai super vinculado com a gente e tal, mas não importa, né? Assim, não, já estava para cair e tal. A gente brincou que o ICD então era musicoterapia e também extração de dente de leite, né? É outro preço. Brincadeiras à parte, só para descontrair, porque eu até descontraio porque eu não gosto nem de lembrar. Erro, erro, erro. Não cuidei a força, não cuidei a alavanca. Eu sou mais forte que a criança. Escapou. Nunca mais, pessoal. Isso deve fazer 5 anos ou mais. Nunca mais. Nunca mais. E pior, eu acho que as famílias guardam dente, né? E aí eu entreguei a criança sem o dente, porque o dente voou. E aí eu achei o dente. A Mari tá rindo aqui, é de rir mesmo. E aí eu achei o dente, assim, e era um misto de feliz, vou entregar o dente, mas olha o que eu fiz. Voou o dente da criança. Aí eu embrulhei bonitinho o dente num guardanapim, e na sessão seguinte eu entreguei o dentinho dele. Me desculpa, viu? Não, não te preocupe. Até hoje, nem gosto de lembrar, assim, me arrepia aqui.
é um exemplo de um erro. Não dá, galera. Não entregar a criança com o dente extraído a um pulso do terapeuta, sangrandinho, choramingando, com razão, inchadinho, né? Não, não. Não vou deixar de brincar, não vou deixar de segurar no colo, é parte do nosso trabalho no ICD. Quem estagia aqui sabe, Rafael que vai vir para o estágio aqui, nós afofamos, dá high five, velho, tá, vamos ver se tu tá forte, pá, pá, pá. Mas com todo um cuidado, todo um cuidado. Então a Cheryl tinha razão, sempre há riscos, sempre há riscos e a gente tem que ficar muito atento a isso. 18. Violar a confidencialidade dos clientes. Eu já fiz esse erro, eu já, com todo um cuidado, não foi assim, foi uma imaturidade, mas eu já, meu TCC, quando eu queria mostrar, eu fiz, quem conhece a Carta de Canções, eu fiz no anexo um modelo de mural, e ao invés de eu botar ali qualquer figura e nome fictício, eu botei o nome fictício, mas a foto dos reais pacientes, porque eu estava trabalhando e acho que não tinha ficado claro para a clínica e tal, retirei tudo, pedi para, voltei, porque não era uma publicação, né, era um TCC, mas foi um erro. E alguns respondentes me falaram sobre isso. Já expuseram um paciente em congresso sem pedir permissão. É um baita erro. Hoje não existe isso, né, no ICD. A gente tem os coterapeutas aqui que já estão produzindo bastante, Rodrigo, Cris, Karen, e sempre com a permissão dos familiares e tal, e com muito cuidado no que vai mostrar. Expor conteúdo clínico de clientes sem consentimento prévio. Falta de conhecimento de princípios éticos, leis relevantes e regras institucionais. O formato do relatório, vamos lá, vou apressar um pouquinho para vocês terem, foram 17 perguntas, mais ou menos a gente testa 20 minutos para ser preenchido, eu transmitia e no corpo do texto estava dizendo, vai tomar 20 minutos do teu tempo, deixa eu ver mais o que interessa. As perguntas sobre os erros foram enquadradas sob o termo reflexão, convidando os participantes a pensar sobre possíveis erros na prática clínica e cuidando para não acusar e ou ofender. Questões de 10 a 15 reflexões sobre os erros foram baseadas em preocupações comuns de estudantes brasileiros e norte-americanos. Agora vem algo bem importante, a lista de competências da Associação Americana de Musicoterapia, composta pelas seções A, B, C, D e suas 25 subseções de 1 a 25, influenciaram o design dessa seção de questionário. Então também, mesmo o questionário e os erros não saíram do nada. O questionário foi distribuído em português e enviado através de Snowball Sampling para 334 musicoterapeutas brasileiros e eles então fizeram bola de neve, né? Eles foram convidados a transmitir para quem eles quisessem que se enquadrasse dentro da minha proposta. Então, foram muitos questionários. Recebi respostas de 70 clínicos brasileiros. Vamos lá, começo a falar agora sobre os resultados. Eu li para vocês musicalidade clínica como uma categoria de erro, né? E ela está na minha definição. A maioria dos participantes mencionou cometer erros ao oferecer suporte a clientes ou grupos instrumentalmente, errando acordes, harmonias e ritmos. É bonito, o questionário, eu preciso dizer, ele foi anônimo, então eu realmente ouvi cobras e lagartos, o que realmente é o que eu queria, né? Bem legal no erro sobre o uso de instrumento. Mais mulheres apontaram errarem no instrumento do que homens. Mas aí é bem importante o aspecto quantitativo. Eu apliquei uma estatística, uma operação estatística e não mostrou significância. Então, apesar de mais respondentes mulheres terem afirmado que erram no instrumento, não é significativa a comparação. Tanto homens como mulheres musicoterapeutas podem errar no instrumento. Relação terapêutica. 67,3% dos respondentes disseram cometer erros realizando intervenções verbais e ou musicais com clientes. Achei uma resposta muito bacana. Objetivos terapêuticos. A maioria dos respondentes diz poder propor atividades que o cliente grupo não é capaz de realizar e ou entender.
um número significativo de respondentes, N igual a 18, correspondendo a 25,7%, optou por não responder a essa questão, o que é interessante não responder, né? Um quarto dos meus respondentes, porque eu deixava de propósito a opção de tu pular. Então tu não quer falar sobre essa categoria, tu pula. Interessante, um quarto dos respondentes optou por não me responder. Optou por não responder a questão. Uma das razões pode ser, eu estou inferindo. Agora comecei a falar das minhas conclusões. Uma das razões pode ser o fato de clínicos brasileiros tenderem a não pré-planejar os objetivos. Quanto à interação verbal, a maioria dos participantes, 41,4%, decidiu não responder a essa questão também. Documentação parece ser uma categoria na qual os clínicos brasileiros não estão focando. Por exemplo, um significativo número de respondentes, 48,9%, diz que muitas vezes seus relatórios de sessão não estão organizados. E 36,2% disseram não ter uma maneira sistemática de documentar e monitorar o processo de seus clientes. É sério, né? Isso é sério. E isso tudo aponta, depois eu vou fechar com as considerações ou conclusões, a gente tem que olhar para vários setores da nossa área. E é bonito porque eu estou falando tanto com vocês que estão presentes, com os que vão assistir depois da gravação. E vão assistir professores, vão assistir palestrantes, vão assistir organizadores de congresso. A gente tem que fazer mesa. A gente tem que fazer mesa sobre o erro. Na formação músico-centrada, a gente vai falar bastante sobre errar. Ética. Essa foi impactante. Participantes demonstraram haver uma falta de conhecimento acerca dos princípios éticos, leis importantes e regras institucionais. Alguns deles reportaram não poderem garantir a segurança de seus clientes e ou grupo, física e ou emocional. Que bonito alguém responder isso, né? Eu não posso garantir a segurança do meu paciente. Um percentual de 36,8% dos respondentes mencionou nunca ter cometido um erro ético. Vou repetir. Um percentual de 36,8% dos respondentes mencionou nunca ter cometido um erro ético. Opa! A maioria dos participantes, 57,1%, decidiu não responder essa pergunta, pulou a pergunta ética. E aí eu volto para as formações e volto para o código de ética da UBAN, que é mínimo comparado com o código de ética americano. E é mínimo, e durante a minha formação e de vários colegas que seguiram, duas coisas. A gente não estudou ética, e a segunda coisa, que para mim é mais séria, a gente não acoplou quem estudou ética, não acoplou na clínica. Fica uma coisa assim, quando eu for para o congresso, quando eu for usar uma imagem, isso é ética. Mas a ética na clínica, que tem a ver com as outras categorias, como é que eu lidei com a mãe, como é que eu lidei com o pai, como é que eu lidei com o menino, como é que eu me vesti. Eu fui trabalhar com uma camisa com um dizer político. Não sei quanto a vocês, isso para mim é um erro. Porque a gente está a serviço de algo chamado transferência. A família projeta na gente. E é só por isso, não é por um bril, que a gente pede, tem um código de vestimenta que é o mais neutro possível. Dentro do conforto que tu te sentes para trabalhar, o mais neutro possível. Né? Então as tuas crenças, os teus ideais, até o teu corpo mantém um pouco mais neutro, porque há projeção. Há projeção. Nesse ambiente, nessa função, a prioridade não é o que tu acredita politicamente, o que tu acredita sobre... Eu gosto de usar um grande decote. Não, tu tem que ver nesse lugar que eu estou ocupando e a serviço de projeções. Como é que dentro de um conforto que eu me sinta, eu estou mais neutro possível.
Bacana. Então, o meu interesse foi a partir das perguntas que eu fiz. E agora vocês já sabem de onde vieram. Eu queria dar um recado para vários setores que divulgam, que educam, que clinicam, que palestram no mundo da musicoterapia. Então, esses setores estão em vermelho. Chegar a uma definição sobre um fenômeno que é complexo e amplo. Parei por aqui, já tive uma repercussão, que eu falei para vocês, de uma musicoterapeuta argentina que olhou para 6 categorias e 20 competências e acrescentou Ai, musicoterapia social comunitária. Isso eu não tinha colocado. Então, provavelmente, um erro, eu não conheço o trabalho dela, um erro, uma competência na social comunitária diverge das outras competências que eu coloquei. Outras não. Então vamos lá, para a gente pensar. O clínico profissional deve considerar o compartilhamento de seus erros com colegas. Mesmo que cause algum desconforto, pode promover grande benefício não somente para o clínico, como também para a área de maneira geral. Então, isso quem pisa no ICD vai ouvir a gente falar sem nenhum medo, sem nenhum problema, é o dia a dia. Também profissionais que se expõem servirão de modelo para estudantes em universidades e conferências, futuros musicoterapeutas, que entenderão pertencer em uma área humana onde erros podem ocorrer. Recado para estudantes. Sendo educados em programas acadêmicos, precisam entender que as universidades sob supervisão acadêmica e clínica são espaços onde erros deverão ocorrer e ser processados para que a melhora de suas competências no atendimento aconteça. Quanto às nossas conferências, são outro ambiente importante onde falhas clínicas devem ser apresentadas e discutidas. Erros devem ser endereçados à supervisão clínica, ou seja, um recado para os supervisores. Nessa dinâmica, o estudante pode começar a perceber e a aceitar seus erros e a revisar o que for necessário. Em fazendo isso, evita bloquear reações e intervenções. Supervisores devem refletir na qualidade da dinâmica relacional com seu supervisionando, facilitando o processo de disclosure, de abertura. Vamos fechar? A exposição do erro é atualmente considerada um estándar de qualidade no cuidado do paciente. Volto para a nossa área. Por que a gente ainda não está falando mais abertamente sobre errar? A esperança desse trabalho é de que essa pesquisa e essa discussão ao menos abram uma importante discussão entre os clínicos profissionais do campo da musicoterapia. Musicoterapeutas cometem erros e é ok. O único erro que podes cometer é o de não tentar. Muito obrigado. Opa, escrevi errado. Ups. Cometi um erro aqui. Escrevi errado. E é ok. E assim eu finalizo